Bom pessoal, eu sou o Alex Carr e estamos aqui para mais uma palestra técnica. Palestra essa voltada ao uso racional do câmbio automático. Pois sabemos que hoje praticamente 80% dos proprietários de carro automático desconhecem o funcionamento e alguns benefícios que o uso consciente da alavanca de câmbio pode nos trazer, aumentando muitas vezes em até 80% a vida útil do câmbio automático. Nós, com longa experiência na reparação de câmbio, manutenções preventivas e corretivas, vemos que ao longo dos anos, aplicando essa técnica, aplicando esse mini curso, essa espécie de mini curso, essa palestra aos nossos clientes, reduzimos drasticamente os danos às transmissões automáticas. E é com esse intuito que nós, da Alex Carr e do grupo Cardcar, estamos trazendo para vocês essa palestra técnica do uso consciente do câmbio automático. Vamos mostrar para vocês, ensinar algumas noções, como esse câmbio funciona, como ele se comporta, alguns detalhes de funcionamento interno para o seu conhecimento e também como usar de forma consciente a alavanca de câmbio, assim tirando o máximo de aproveitamento desse sistema fenomenal chamado câmbio automático. Sem mais, nós vamos lá para a tela do meu computador, dar início à nossa palestra. Espero que cada um de vocês aproveite ao máximo. Boa palestra! Olá, meus amigos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa palestra técnica sobre utilização consciente do câmbio automático. Palestra essa que visa levar informação e conhecimento tanto a você técnico quanto a você proprietário de veículo automático, que de um modo consciente pode estar aí aumentando e muito a vida útil do câmbio automático do seu veículo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos à nossa palestra técnica. Antes de mais nada, de darmos seguimento, vou apresentar um pouco da minha história, o caminho que eu percorri, a minha bagagem, para que vocês possam entender e compreender um pouco quem é a pessoa que está falando sobre o câmbio. A minha história começa em 1996, quando eu tive o primeiro contato com a manutenção automotiva. Nesse ano, através de um parente, conheci uma oficina mecânica especializada na preparação de veículos de alta performance, onde para mim foi uma excelente escola, pois como se tratava de veículos de competição, onde seus limites eram levados ao máximo, constantemente e frequentemente pude conviver com montagem, desmontagem e ajustes de motor, de câmbio, de sistemas de diferencial, sistema de alimentação e distribuição e toda a manutenção em geral. No ano de 98, tive o primeiro contato com a eletroeletrônica e a injeção eletrônica, vindo a despertar então a consciência de que paradigmas estavam mudando e que os tempos estavam passando por grandes transformações e que o estudo seria necessário, e a partir daí exigindo dedicação e empenho. No ano de 2000, tivemos a introdução na manutenção de caminhonetes e veículos a diesel, vindo a conhecer os princípios de funcionamento desses motores, bem como seus sistemas de alimentação, tanto de bombas rotativas quanto do sistema de injeção eletrônica diesel, sistemas Common Rail. No ano de 2001, já desperto para a realidade de que os sistemas de tecnologia estavam cada vez mais presentes, procurando informação e especialização, acabamos por concluir um treinamento de especialização em sistemas de segurança, ABS e airbag. No ano de 2002, nossa caminhada já se tornava longa e a busca pelo conhecimento não parava. Então, de conhecimento de uma grande escola técnica desta área,
fizemos uma especialização para entender a teoria e as técnicas para se trabalhar com sistemas de transmissões e tração. No ano de 2003, foi um divisor de águas, onde despertamos realmente para a consciência e onde tivemos uma encruzilhada. Ou seguíamos investindo nessa carreira ou a abandonávamos. Acreditando na grande evolução da linha automotiva, resolvemos então encarar essa jornada e nos tornar um profissional de alta performance. E a partir desse ano, começamos a focar pesado em treinamentos, onde fizemos um treinamento específico em diagnóstico de precisão, pois a partir desse momento identificávamos aí a necessidade de sermos grandes especialistas no diagnóstico de precisão de problemas, tanto eletroeletrônicos, como sistemas hidráulicos, sistemas mecânicos e todos os sistemas envolvidos na construção de um automóvel. Neste mesmo ano, fizemos diversos cursos, nos tornando especialistas em sistema de injeção eletrônica pelo Senai Automotivo de Porto Alegre. Este mesmo Senai tinha essa subdivisão voltada especificamente para a área automotiva. Nesse mesmo ano, também concluímos uma especialização em injeções eletrônicas dos sistemas Fiat e Ford. Após a conclusão desse treinamento, fizemos logo em seguida uma especialização nos sistemas de injeção eletrônica Volkswagen e GM. Conhecendo uma outra escola conceituada e reconhecida no sul do país, que disponibilizou um curso específico para injeção eletrônica de veículos importados, onde acabamos especializando em injeções eletrônicas das fabricantes BMW, Mercedes, Chrysler, Audi, Toyota, Honda, Nissan, dentre outras mais. No ano de 2005, tivemos o nosso primeiro contato com transmissões automáticas, vindo a entender, compreender e começar a trabalhar com esses sistemas de transmissão. Então, a partir de 2006, deixamos um pouco de lado o trabalho na pista e passamos a gerenciar e chefiar oficinas, trabalhando tanto na gerência de atendimento a cliente e pós-venda, como na chefia de equipes, formando aí profissionais e conduzindo trabalhos de sistemas de alta performance e entrega máxima de qualidade aos clientes. No ano de 2009, a última oficina que eu acabei trabalhando, aqui eu até faço uma analogia, o nome desta oficina era Competence, mas devido a tantas coisas erradas, eu coloquei este IN na frente, relatando a incompetência dos gestores, dos proprietários e de toda a equipe que ali trabalhou, vindo a gerar grande desconforto e um grande desentendimento, onde a partir daí eu vi a necessidade de que eu mesmo deveria fundar uma instituição e mudar os conceitos da reparação automotiva. E em 2011 fundamos a Alexcar, uma empresa especialista no diagnóstico de precisão e com o compromisso de entregar o máximo em qualidade a seus clientes. Em 2015, fizemos uma especialização em sistemas de transmissões automatizadas, sistemas iMotion, Dualogic, EasyTronic, EasyR, que foi a primeira família dos automatizados, posteriormente vindo a fazer aí outras formações em outros sistemas Dual Clutch ou dupla embreagem. No mesmo ano de 2015, percebendo a grande transformação do câmbio automático, onde o gerenciamento eletrônico cada vez mais forte e mais pesado dentro dessas transmissões, houve-se a necessidade de uma atualização, onde tivemos aí com uma das maiores empresas e mais renomadas do país, fazendo uma atualização
e se inteirando das grandes novidades, aí nos tornando especialistas em transmissões automáticas, bem como gerenciamento eletrônico. E em 2016, visando elevar os padrões cada vez mais da manutenção automotiva, lançamos a Alexcar Cursos, uma empresa voltada à formação de profissionais de alta performance, para assim elevar cada vez mais o padrão na reparação automotiva. E em 2017, depois de todos esses acontecimentos, lançamos a Escola Automotiva Educar, uma escola voltada para a formação de alunos de alta performance, com cursos de altíssima qualidade, vasto conteúdo técnico. E por conta da fundação dessa escola, que trabalha tanto nas modalidades online quanto presencial, houve-se a necessidade de mudarmos para uma sede maior. E então, no ano de 2007, acabamos nos mudando e lançando aí a nova sede. E agora, meus amigos, dando sequência propriamente dito, como puderam já conhecer um pouco de quem eu sou, da minha história, vamos à nossa palestra sobre a utilização do câmbio automático. Palestra essa que vai dar a você conhecimento e aprendizado para usar de forma inteligente e consciente o câmbio automático, aí podendo elevar até 80% a vida útil do câmbio. Nessa palestra abordaremos o uso da alavanca de câmbio, pois essa alavanca, se usada de forma consciente, trará vários benefícios, dentre eles melhoria na autonomia do carro, melhoria no desempenho, conforto em sua dirigibilidade e aumento considerável da vida útil, pois reduzirá drasticamente os desgastes internos do câmbio. Vamos aprender a usar a posição P, vamos aprender a usar a posição R, vamos aprender a usar a posição neutro, vamos aprender a usar a posição D, vamos aprender a usar a posição 3 quando essa estiver presente, vamos aprender a usar a posição 2 quando essa estiver presente, vamos aprender a usar a posição 1 quando essa estiver presente. Posição P. P de parking ou estacionado. Essa é uma das posições que muitas vezes acabam gerando danos a um câmbio quando não se conhece o seu princípio de funcionamento, que vamos trabalhar aqui. Pois a posição P ou park nos dá diversas possibilidades de uso. Ela pode ser usada como auxílio ao freio de estacionamento. Vamos frisar bem, auxílio ao freio de estacionamento. Nós já vamos falar sobre isso e explicar o porquê. Nessa posição, em alguns câmbios, se utiliza como estratégia para poder verificar o nível correto do fluido da transmissão automática. Nesta posição também, em alguns câmbios liberam para que se execute diagnósticos, bem como alguns testes também são feitos na posição park. Algumas advertências serão passadas nos próximos slides para que se use conscientemente esta posição. Auxílio ao freio de estacionamento. Vamos especificar aqui agora o porquê deste auxílio. Aqui temos um conjunto de engrenagens, bem como a trava park propriamente dita. Acionamento da trava park. Se vocês observarem atentamente, aqui nós temos um gatilho. Mais específico, aqui nós temos um dente.
Esse dente, uma vez acionada a trava parque, esta trava encaixa dentro deste espaço aqui. Se vocês puderem observar atentamente, este dente aqui não é um dente muito grande. Bem como aqui, os dentes também não são dentes grandes. Então, em muitos casos, a gente observa que o proprietário ou não está com o freio de estacionamento devidamente regulado, ou muitas vezes nem mesmo funcionando o mesmo está. Então, como funciona a trava parque? Bem, como já mencionado, este dente aqui encaixa nesse espaço, sendo um espaço não muito grande. Lembrando que estamos falando de veículos de algumas toneladas. Então, o proprietário atento já pode imaginar a fragilidade que pode estar acontecendo, deixando o seu carro tanto num declive quanto numa aclive, sustentado apenas por esse único dente, podendo gerar aí um grande acidente, causando grandes danos materiais e inclusive danos à vida. Por isso a importância de se ter muita cautela quanto à utilização da trava parque. O que recomendamos? Primeiro, certificar-se de que o freio de estacionamento está devidamente funcionando na sua mais plena e perfeita condição. Por quê? Vamos aos fatos. Primeiro fato, como já havíamos falado, pelo tamanho desse dente, bem como pela altura desse espaço onde o dente vai ficar encaixado, espaço esse insuficiente para sustentar muitas vezes o peso de um carro, podendo vir esse a desengrenar, causar aí grande acidente ou até mesmo um dano fatal. Também, falando sobre trava parque, esse sistema, uma vez que o freio de estacionamento não esteja bem regulado, pode causar sérios danos à transmissão. É bem comum ao proprietário que tem veículo com transmissão automática, ao deixar o seu veículo estacionado na posição parque, ao retornar e fazer o carro funcionar e ir acionar a alavanca, a mesma ficar trancada, ficar travada, ao ponto de o proprietário ter de exercer uma força um pouco maior, muitas vezes até desconfortante, vindo a sentir um grande tranco no veículo. Isto, em tese, dentro do veículo, e já causou, pois presenciamos durante as manutenções que fizemos, sérios danos internos à transmissão. Por quê? Vamos a eles. Uma vez que esse dente entrou neste espaço, vamos fazer aqui um pequeno desenho. Aqui nós temos o espaço do dente. E aqui, necessariamente, nós temos o dente da trava parque que encaixa dentro do sistema. Ok? O que acontece nesta posição, quando está devidamente acionado da forma correta, muitas vezes vocês vão perceber aqui no desenho que o dente não toca em nenhum dos cantos do espaço. Em compensação, quando o freio não está devidamente acionado ou quando o proprietário faz uso somente da trava parque, a tendência é que
o eixo se movimente em uma rotação determinada, ou para cá, ou para cá, vindo a forçar o dente contra a parede do tambor. Este peso pode causar danos, pois ele não é projetado em tese para sustentar o peso do carro em si. Ele é um auxílio ao estacionamento. Muitas vezes, e é comum, nós pegarmos em nossa oficina câmbios que ao abrir esses tambores estão quebrados, ou o dente da trava-parque quebra e esses fragmentos acabam danificando as peças internas. Como vocês podem ver, aqui nós temos alguns roletes de catracas, roda livre e próprio rolamento que acabam se danificando por o mau uso da trava-parque. A nossa recomendação é: o uso consciente se dá da seguinte forma. Primeiro, freio de estacionamento devidamente regulado, ajustado, funcionando com 100% de precisão. Ao parar o veículo, você, motorista, condutor, procederá da seguinte forma. Primeiro, com o pé no freio, posicione a alavanca de marcha na posição N. Após isso, acione a alavanca do freio de estacionamento. Após acionar a alavanca, solte o pé do pedal do freio e você vai perceber que o carro se acomoda, ele se mexe, ou para frente ou para trás. Uma vez que o carro está acomodado, você irá pisar novamente no pedal do freio e levar a alavanca do câmbio até a posição P, pois nessa posição o carro já estará acomodado, não vindo a sofrer nenhum movimento que possa causar pressão sobre nenhum dos lados do dente da trava-parque. Então este é o procedimento correto. Parou o veículo, pise no freio, acione o freio de mão, leve a alavanca para a posição N, solte o freio, solte o pedal do freio, pise novamente no pedal do freio, após o carro se acomodar, leve a alavanca de marcha até a posição P e a partir desse momento o pedal do freio e desligar o carro. O carro está devidamente estacionado de forma consciente. Jamais, em hipótese nenhuma, principalmente em aclives e declives, faça somente a utilização da trava-parque. Como bem percebido e explicado, existe uma certa fragilidade nesse componente, podendo vir causar sérios danos à transmissão ou sérios danos materiais, uma vez que esse carro pode se soltar da trava-parque e andar livremente, e uma vez que está sem condutor, pode causar sérios danos materiais e até mesmo a vida. Então, muita cautela, muita precaução e principalmente atenção ao freio de estacionamento. Muitas vezes nós reparadores nos utilizamos desta posição para efetuar alguns diagnósticos, pois assim temos a segurança da não movimentação do veículo, bem como por estratégia de alguns câmbios, podermos executar medições de pressões internas justamente na posição parque. Alguns veículos adotam a estratégia de verificação de nível na posição parque, alguns na posição N, algumas na posição D. Mas na sua grande maioria, os veículos de transmissão automática têm como posição parque a posição ideal com o carro nivelado para a conferência do nível do fluido de transmissão. Utilizando a posição R. Na posição R, ou movimento reverso, ou popularmente Ré,
é a marcha responsável pela movimentação do veículo em marcha ré. Nessa posição, de acordo com a aplicação de alguns pacotes e conjuntos de engrenagens e planetárias no interior do câmbio, se obtém um movimento reverso para que possamos executar manobras com facilidade, uma vez que o câmbio no seu interior possui diversos componentes, tanto mecânicos quanto elétricos, desempenhando diversas funções, ou até mesmo mais de uma. Utilização da posição N. Na posição N, também como já relatado, ou neutro, é usada como estratégia para verificação de nível do fluido da transmissão. Também utilizamos essa posição para a execução de alguns diagnósticos, onde se facilita muito a vida do reparador executando nesta posição. Também nessa posição que usamos para movimentar o carro, uma vez que estando na posição parque, como vocês puderam observar, o sistema de saída estará travado, não podendo girar as rodas. Então, nos utilizamos da posição N para, assim popularmente dizer, desengrenar a transmissão. Mas nessa posição, precisamos ter alguns cuidados e aqui vai algumas advertências. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, rebocar veículo na posição N. Muitas vezes, por algum motivo, o carro não funciona, não pega, e para levar até uma oficina próxima, o amigo condutor, proprietário do veículo, terá a ideia de ou puxar numa corda ou num sistema de cambão. Uma vez que o motor está desligado, não temos lubrificação interna no câmbio, pois internamente no câmbio possuímos uma bomba de óleo hidráulica. Essa bomba é acionada diretamente pelo acionamento do motor. Uma vez que o motor está funcionando, através da saída do virabrequim, de um conjunto de engrenagens e estrias provenientes do conversor de torque, tem um eixo ligado diretamente à bomba de óleo. Uma vez que esse carro for rebocado e não tiver fluxo de óleo da bomba, causará sérios danos ao câmbio, precisando apenas de alguns poucos metros, muitas vezes menos de 1 quilômetro, é suficiente para destruir um câmbio. Algumas empresas têm por hábito balancear rodas no lugar. Veículos com câmbio automático não devem ser balanceados dessa forma, pelo mesmo motivo relatado acima, pois o motor estará desligado, não haverá lubrificação interna do câmbio, os pacotes de discos trabalharão a seco, e isso leva a danificar esses pacotes, vindo causar sérios danos ao interior da transmissão. Utilizando a posição D. Movimentos de marcha à frente. Ao contrário do R, que é um movimento reverso, a posição D de drive é responsável por movimentar o carro para frente. Muitas vezes, alguns carros equipados com sistema Tiptronic, como veremos mais adiante, têm a possibilidade de se cambiar manualmente, usando também o carro nas reduções em descidas overdrive. Nessa posição, o veículo executa todas as marchas necessárias de acordo com a situação. Ou seja, passará a próxima marcha quando assim for necessário, mas também reduzirá quando assim for necessário de modo automático, por isso denominado transmissões automáticas. Nesse momento, de posse de informações de diversos sensores espalhados por todo o veículo, a central
eletrônica responsável pelo gerenciamento de transmissão definirá qual a melhor marcha a ser aplicada no momento. Lembrando que hoje já temos veículos de 7, 8, 9, 10, 12 marchas em circulação. Então isso é gerenciado eletronicamente, onde uma central eletrônica responsável por tudo isso faz o gerenciamento dessas marchas. Quando existe presente na alavanca a posição 3, como isso acontece e para que serve? Obviamente, movimento de marchas à frente. Havia até então um mito de pessoas que não conheciam o funcionamento do câmbio automático de que essa seria a terceira marcha, pois alguns veículos vêm equipados com a posição 1, 2 e 3. Então, muitas vezes, surgiu a informação de que 1 era a primeira marcha e para passar para a segunda marcha, teria que se passar para o 2 e para a terceira marcha passar para a posição 3. Bom, nesse caso aqui, vamos explicar agora o funcionamento da posição 3. Nesta posição se inibe o overdrive. O que isso quer dizer? Que o veículo apenas trocará de marchas até a terceira marcha. Ou seja, dependendo da situação, o condutor irá arrancar com o carro em primeira, ele passará a segunda marcha, ele passará a terceira marcha e não passará para a quarta. Ele se limitará às trocas entre primeira e terceira marcha de acordo com a necessidade. Quando isso se faz necessário? Exemplo 1. Num veículo automático, está subindo uma serra, que é um trecho longo de subida, e essa subida não é tão íngreme. Muitas vezes há uma oscilação toda hora entre terceira e quarta marcha. Quando está em quarta marcha, o pedal do acelerador está pouco acelerado, o câmbio reduz para a terceira. Muitas vezes o condutor pisa um pouquinho mais para o carro não perder força, o câmbio troca novamente para a quarta marcha. Então, o condutor tira um pouco o pé porque é uma situação de serra e ele volta para a terceira. Esta troca constante de marcha pode vir a danificar o câmbio. Então, para que se tenha uma condução mais tranquila, mais suave, não precisar estar toda hora mexendo no pé do acelerador, se adota esta posição e o veículo irá trocar apenas até a terceira marcha, dando aí mais conforto e tranquilidade na viagem. Esse sistema também pode ser usado como redução de freio motor, vindo muitas vezes, além de poupar e refrigerar o câmbio, também vir a ter um aumento gradativo da durabilidade dos sistemas de freio. Pois uma vez que se está conduzindo um veículo aí numa posição inversa, ao invés de estar subindo uma serra de um trecho longo e estar se descendo uma serra de um trecho longo, pode-se optar pela posição de terceira marcha, onde essa irá inibir o acionamento da quarta, causando aí uma redução e acionando o que chamamos de freio motor. Esta limitação de marcha se dá pelo fato de aumentar a vida útil do câmbio, evitando assim gerar danos internos, bem como também melhorar consideravelmente a duração do câmbio, demais componentes do veículo e também gerar um pouco mais de conforto à dirigibilidade do veículo. Lembrando que não há problema nenhum na mudança de marchas com o carro em movimento, pois o câmbio oferece diversos sistemas de segurança para que se possa fazer a aplicação correta das marchas. Como já havíamos falado, o uso de redução, o uso como redução em descidas, tivemos relatos aí de diversos clientes que tinham sérios problemas com a durabilidade de pastilhas de freio. E após o conhecimento dessas informações, passando a usar o veículo desta forma, tiveram um aumento considerável em alguns 1000 quilômetros dos sistemas de freio.
utilizando na posição 2. Assim como vimos, também é responsável pelo movimento de marchas à frente. Nesse caso, limita-se um pouco mais a inibição de marchas adiante, ou seja, nesta posição, irá inibir a terceira. No caso de terrenos mais acidentados, onde há necessidade de se ter uma menor velocidade, sem houver troca de marchas, adota-se a posição 2 para que se oscile apenas entre primeira e segunda velocidade. Nesse caso também usa-se como redução ou patinação em terrenos acidentados ou em terrenos muito arenosos, bem como terrenos molhados, arenosos ou pantanosos. Utilizando na posição 1. Essa posição requer um pouco mais de atenção do condutor, pois é a utilização consciente desta posição que irá aumentar consideravelmente a vida útil do câmbio. Podemos dizer que o câmbio automático tem uma das engenharias mais fenomenais do mundo, pois tudo foi previsto, tudo foi extremamente calculado. Assim como em marcha ré, a posição 1 também foi reconhecida e identificada como uma posição de uso severo. O que isso quer dizer? Para isso, precisamos entender um pouco como funcionam as pressões internas de uma transmissão automática. A primeira linha que nós temos é a linha de lubrificação. Nesta linha de lubrificação, nós temos pressões que variam de 10 a 12 psi. Temos uma segunda linha, que é a linha de aplicação de pacotes de marcha. Nessa linha de pressão, nesses caminhos, nós temos pressões que variam de 61 a 80 psi de pressão. Quando o câmbio adota a utilização de uso severo, essas pressões passam a trabalhar na faixa de 210 a 240 psi. Vocês podem notar o aumento drástico dessas pressões. Uma vez que nós temos internamente pacotes de aplicação de marchas. Esses pacotes são constituídos de discos revestidos e discos de aço, acionados por pistões, travados por placas de reações e anéis de retenção. Nesse movimento, entende-se por uso severo quais as situações. Isso servindo tanto para a marcha ré quanto para a primeira. Muitas vezes, não tendo condições de manobra, é necessário movimentar o carro apenas na marcha ré. Supondo que o carro esteja numa posição de um aclive ou de um declive muito acentuado, que tenha que subir de ré, e muitas vezes carregado, numa pressão de 60 a 80 psi, não haveria pressão suficiente para a aplicação do pacote de marcha, ocorrendo aí o que chamamos de patinação, ou seja, os discos não vão acoplar, eles vão patinar, vão deslizar sobre si, e esse deslizamento causa um aumento drástico da temperatura, vindo a causar a queima e a danificação do pacote de marcha, ou seja, os discos acabam fundindo uns aos outros. Então, para que se garanta uma pressão suficiente, o câmbio é projetado para que em ré ele adote a pressão de 210 a 240 psi, pois aí sim haverá pressão suficiente para apertar, vamos dizer assim de forma mais bruta, para que se aperte esses pacotes de marcha e não tenha o perigo de haver patinação. Mas e a marcha 1? Onde é que entra nessa história?
Muitas vezes vamos manobrar ou numa entrada de uma residência onde tem um aclive muito forte, ou muitas vezes na entrada do nosso condomínio, ou subir uma garagem. Às vezes são estacionamentos em andares superiores, onde se há rampas e aclives muito acentuadas, e muitas vezes o carro carregado numa velocidade muito baixa. Se subirmos de forma que estivermos usando o drive, vamos ter aí essas pressões de 60 a 80 PSI que com certeza causarão patinação e desgaste prematuro dentro do câmbio. Então a recomendação é, nessas situações de manobras, entradas de residências, condomínios ou rampas de acesso, ou até mesmo arrancar em sinaleiras onde se tem aclives muito íngremes ou com carro carregado, indicamos que se arranque na posição 1, uma vez que o carro movimentou posição 2, 3, até chegar na posição drive. Então esta é a recomendação. Muitas vezes os proprietários de veículos, principalmente caminhonetes e utilitários, fazem uso de reboques. Esses reboques, cada vez que forem transportados carregados, também devem obedecer a mesma regra de se arrancar na posição 1, passando 2, 3 e drive. Muitas vezes a utilização de veículos também em beira de praia ou terrenos arenosos, muitas vezes puxando jet ski ou puxando lanchas de dentro d'água. Também vale a mesma regra, posição 1. Essas pressões têm que ficar gravadas na cabeça de vocês, pois uma vez que o câmbio trabalha com pouca pressão em uso severo, que tem que fazer força, não vai conseguir aplicar o pacote de marchas de forma correta, não havendo compactação e pressão suficiente, causando patinação e danos à transmissão. Nesta marcha também inibe as demais marchas funcionando apenas em primeiro. Há alguns casos que, por estratégia de segurança, para que não se suba muito o giro do motor, após uma certa velocidade ou giro, o câmbio passa automaticamente para a segunda marcha. Essas estratégias de segurança adotadas inibem desgastes prematuros, inibem superaquecimento e danos ao sistema de transmissão. Uma vez compreendida o funcionamento interno e o uso consciente da alavanca de câmbio, vamos falar um pouco agora sobre a manutenção dos sistemas de transmissão automática. Muito importante a questão de fluidos, pois muito ocorre danos sérios às transmissões por não se colocar o fluido específico. Mais adiante veremos todas as especificações e todas as funções de um fluido e o porquê da importância de se usar o fluido específico. Bem como sistemas de filtros, filtros de óleo e filtros de ar, pois muitas vezes a não atenção a esses componentes podem causar um funcionamento inadequado tanto do motor quanto na aplicação de marchas, causando danos severos à transmissão. Veremos a importância da regulagem perfeita do motor, veremos a importância dos sistemas de ABS e demais sistemas. Vamos falar agora sobre os sistemas de freio e tração. Freios ABS. Em nossa oficina, chegam diversos casos de câmbios muitas vezes condenados. Clientes chegam às vezes com 2, 3 orçamentos embaixo do braço, prontos, de reformas completas de câmbio. Como relatado, somos especialistas em diagnósticos de precisão. Temos a responsabilidade e o compromisso para com nossos clientes. E jamais abriríamos um câmbio ou uma transmissão sem ter a certeza de que este componente realmente estaria com problema. Dados nos mostram hoje que de 70% a 80% dos câmbios que chegaram condenados à nossa empresa não eram câmbio. Como dissemos, a necessidade de se compreender o veículo como um todo, pois tudo depende de tudo para funcionar corretamente. Recentemente,
trabalhamos na manutenção de um veículo da família Peugeot que chegou com problema de ABS, que chegou com problema de transmissão já condenada, passada por 2 oficinas. Ao entrar em conversa mais franca com o cliente, que nos relatou os devidos problemas do veículo, fizemos a constatação do mesmo e à medida que fomos andar com o carro para constatar, percebemos a luz do sistema de ABS e a luz de anomalias ligadas no painel. Em uma conversa franca com o cliente, podemos identificar que os problemas da transmissão começaram na mesma época em que a luz do ABS acabou acendendo. Após executarmos um diagnóstico de precisão usando diversas ferramentas como scanners, simuladores, osciloscópio, constatamos um dano a um dos sensores de ABS. O mesmo estava quebrado, o fio arrebentado, e por isso a central não recebia essa informação e não informava para o módulo. A central de transmissão automática desse veículo se baseia na velocidade do sistema de ABS, pois é através da leitura de movimento das rodas, bem como aceleração de motor e carga, que ela faz o cálculo para saber qual marcha aplicar. Uma vez que ela não tinha essa informação, ela ou entrava em emergência ou dava trancos na transmissão, pois não sabia qual marcha aplicar corretamente. Uma vez solucionado o problema do ABS, sumiu por completo o problema da transmissão automática, não havendo assim necessidade de mexer na mesma. Defeitos esses que hoje estão relatados e documentados no nosso canal do YouTube. Casos também muitas vezes de sujeira nas rodas fônicas, bem como sensores, causando interferência no funcionamento dos mesmos, vindo fazer a transmissão automática funcionar de forma inadequada. Sistemas de controle de tração. Muitas vezes uma falha nesse sistema de controle de tração também acaba causando danos e trancos, e muitas vezes diagnósticos totalmente equivocados, uma vez que a transmissão perde a sua referência de movimentação e cálculos, não consegue aplicar de forma correta as marchas, vindo assim causar trancos e defeitos onde não existe. Sistema de rede de troca de dados ou sistema rede CAN. Como eu acabei de comentar, todos os carros são equipados com diversos módulos. Módulos de câmbio, módulos de injeção, módulos de ABS, módulos de conforto e assim vai. Todos esses módulos são interligados por 2 fios que percorrem o carro inteiro, que percorrem o carro todo, denominados de rede CAN. Rede responsável pela troca de informação entre módulos. Também já tivemos relatos e a experiência de trabalhar em veículos que chegaram até a nossa oficina com problemas de câmbio e orçamentos prontos, ou casos como chegou recentemente de um câmbio que foi aberto 3 vezes e apresentava um mau funcionamento, falha de solenoides e aplicação incorreta de marchas. Depois de constatarmos o problema e partirmos para um diagnóstico de precisão, constatamos que o kit de multimídia do veículo da família Citroën havia sido colocado recentemente. Também em uma conversa mais franca com o nosso cliente, descobrimos que os problemas do câmbio começaram na mesma época da instalação da multimídia, onde removemos o sistema e podemos constatar o erro do técnico que efetuou a instalação, onde precisava pegar um sinal negativo e acabou pegando o sinal negativo da rede CAN, que não pode ter interferência externa nenhuma, uma vez que se há um ruído nessa troca de dados, acaba por afetar o sistema inteiro. Uma vez solucionado o problema, o câmbio voltou a funcionar perfeitamente sem a necessidade de manutenção. Saúde do motor. De suma importância o perfeito funcionamento do motor para que se tenhamos a perfeita saúde do câmbio. É preciso que os sistemas de injeção eletrônica do veículo estejam funcionando de forma correta e adequada. Por quê? A partir do cálculo de carga de motor, rotação, aceleração e demais informações,
é que a central de câmbio fará todos os cálculos para a aplicação correta de marchas. Mais alguns exemplos a respeito disso estão documentados e gravados no nosso canal do YouTube. Também tivemos a experiência de pegar um veículo Volkswagen Golf, que também chegou até a nossa empresa com o câmbio condenado. O câmbio apresentava trancos, apresentava acionamento do sistema de emergência da transmissão e funcionamento totalmente desconfortável, causando um sério desconforto e irregularidade na condução do veículo. Após um breve trabalho de diagnóstico em cima do sistema de injeção, podemos constatar uma falha no sensor de posição de borboleta, justamente a pista que informava para o módulo da transmissão automática qual a posição do acelerador para que a mesma pudesse fazer o cálculo de aplicação de marcha. Então, de suma importância verificar e manter o sistema de injeção eletrônica em dia, pois através dos sensores da injeção eletrônica é realizado o monitoramento pela central de transmissão para que a mesma possa processar todas essas informações e de forma correta saber qual a marcha aplicar. Sistemas de ignição. Também tivemos a experiência de trabalhar com a linha Honda da família Fit, onde tivemos diversos problemas com câmbios da família CVT, onde clientes ou tiveram seus câmbios abertos e não solucionaram o problema, ou então chegaram já com câmbios condenados, onde através do uso de um osciloscópio podemos constatar defeito nos sistemas de ignição. Nesta família Fit, na família CIT, na família Civic, é muito comum muitas vezes termos um problema de bobina e essa descarga de corrente estática acaba interferindo na funcionalidade da transmissão, bem como no funcionamento do motor. Uma vez que esse motor não trabalha de forma correta, acaba afetando drasticamente o funcionamento da transmissão. Sistemas de alimentação. Muito importante dar atenção a esse sistema, pois muitas vezes uma irregularidade ou mau funcionamento numa linha de pressão de combustível acarretará sérios danos à transmissão. Já tivemos relatos acontecidos em nossa empresa de veículos com problema de bomba de combustível por falta de pressão. O motor não tinha um bom funcionamento, ou seja, na sua condução, o condutor precisava acelerar um pouco mais para compensar a perda de pressão. Na prática não se via anomalia nenhuma. O que se notava eram trancos e trocas irregulares de marchas. Por que isso acontecia? Ao trabalharmos no carro e executarmos o diagnóstico de precisão, constatamos que havia uma incoerência entre a informação do pedal do acelerador com a velocidade de saída do veículo. Pois baseado nessas duas informações, assim como em outras, mas principalmente nessas, é que a central de câmbio automático faz o cálculo de marchas. Como esta bomba não tinha pressão suficiente para alimentar o motor, havia necessidade, devido ao motor estar fraco por falta de alimentação, de se acelerar um pouco mais. Essa incoerência da aceleração com a velocidade, ou seja, o que o módulo interpretava? Poxa, o condutor está acelerando de um jeito, mas o carro está andando de outro, o que eu faço? Então aí surgiam os trancos e os defeitos do câmbio. Uma vez trocada a bomba de combustível do carro, todos os problemas sumiram. Esse sistema é de suma importância para a durabilidade de um câmbio automático. Câmbios automáticos trabalham com temperaturas muito elevadas. Por isso a necessidade de termos um bom sistema de arrefecimento. Pois muitas vezes quem tem carro automático vai notar que duas mangueiras que vêm do câmbio, duas tubulações, acabam entrando no radiador de água do carro. Normalmente chamamos esses radiadores de radiadores compartilhados, ou seja, além de controlar a temperatura do motor do veículo, também controlam a temperatura de transmissão. Muitas vezes pegamos entupimentos ou água muito suja
que não gera uma troca de calor suficiente ou até mesmo um radiador com as aletas trancadas, não havendo um fluxo, elevando demais a temperatura dentro do câmbio e por esta consequência vindo a causar desgastes prematuros dentro do câmbio. Por isso, de suma importância manter um radiador de boa qualidade, bem como a limpeza do sistema. Sistema eletroeletrônico. Esse sistema merece muita atenção, pois vimos aí no mercado muitos curiosos, tanto da área de som, quanto da área de alarmes, travas, enfim, própria reparação automotiva. Vimos muitas vezes e constatamos em nossa empresa que os erros são colocados nos veículos. Então há necessidade de se prestar muita atenção nesse sistema. Um simples rádio instalado de forma errada, uma simples trava elétrica, um simples alarme, um simples bloqueador instalado de forma errada pode prejudicar drasticamente o sistema de transmissão automática. Recentemente, um cliente que chegou até a nossa oficina com um sistema automatizado da família iMotion nos relatou que o veículo já tinha sido tirado a caixa de câmbio 3 vezes, já tinha sido aberta a transmissão 2 vezes, já tinham aberto 2 vezes o robô e por último trocaram o robô e o problema persistia. O veículo andava um pouco e jogava para neutro. Ao trazer até a nossa oficina, simplesmente numa breve avaliação constatamos que tinha uma lâmpada queimada no freio. Ao fazer a troca dessa lâmpada, o sistema voltou a funcionar perfeitamente. Ou seja, por falta de conhecimento e um diagnóstico assertivo, gerou um custo desnecessário ao cliente. Por isso a nossa recomendação, que se procure profissionais capacitados, profissionais com conhecimento técnico, pois quem tem a perder é somente você, proprietário. Esse cliente teve a experiência de ter a sua transmissão aberta, troca de embreagem, troca de robô, um prejuízo muito alto por causa de uma lâmpada de freio. Recentemente também tivemos relatos de um cliente que após trocar as lâmpadas traseiras do carro por lâmpadas LED para embelezar o carro, teve sérios problemas com a aplicação de marchas, tendo que voltar a usar novamente as lâmpadas originais. Nosso conselho é: veículos com sistema automatizado e automáticos, não usar nada que não for original. Fluido de transmissão. Ao contrário de que muitos pensam, o fluido de transmissão ele é específico para cada transmissão. Por quê? Ao contrário do óleo de motor, que tem como funções troca de calor, lubrificação e acionamento hidráulico, o fluido da transmissão tem essas mesmas funções e uma série de outras. Vamos relatar algumas. Como já podemos imaginar, lubrificação. Essa é uma das funções do fluido da transmissão automática. Transferência de pressão, ou seja, é através do bombeamento e da pressão hidráulica que temos aí a transferência de pressão para dentro dos pacotes de marcha e assim realizar a aplicação de determinada velocidade. Troca de calor. Assim como já mencionamos, através de tubulações, o fluido tira o calor da transmissão, leva até o radiador, faz a troca, volta com o fluido refrigerado, assim mantendo a temperatura ideal da transmissão. Limpeza. Alguns aditivos adicionados à composição do fluido fazem com que ele execute a limpeza dos componentes, evitando assim formação de borra, crostas e demais componentes nocivos que possam vir a prejudicar o câmbio. Transferência de atrito. Aqui é muito importante prestar atenção e aqui está o porquê desta função. Cada fabricante de câmbio tem um cálculo específico para a aplicação dos devidos pacotes de marchas.
Lembrando que esses pacotes de marchas, entre os discos de metal e os discos de composite, existe um atrito entre si. Esse atrito acontece auxiliado também pelo sistema de fluidos. Ele auxilia nesse atrito, ou seja, cada fabricante tem uma densidade específica. Por isso, muito importante usar o fluido recomendado para cada transmissão, uma vez que alterando esse fluido, terá uma alteração nessa condução de atrito, vindo a causar patinação interna dentro dos pacotes de marchas e havendo aí uma queima de pacote e um desgaste prematuro, causando sérios danos à transmissão. Dispersantes. Essa função também é muito importante, porque uma vez que temos atrito dentro do câmbio, esses atritos geram material. Para que não haja o acúmulo desses materiais, o fluido acaba conduzindo essas partículas dispersas até os filtros internos, tanto do câmbio quanto do corpo de válvulas, bem como também diversos ímãs espalhados por dentro da transmissão, aonde o fluido acaba conduzindo partículas metálicas até esses ímãs, onde os mesmos as contêm. Transferência de torque. Essa também é uma função muito importante. Uma vez que entre o motor e a transmissão não há um contato físico, como nos sistemas de embreagem comum, onde nós temos o disco, a prensa e o volante, e onde a mesma está ali preso, havendo esse contato físico, esse contato mecânico, no sistema de transmissão automática isto não acontece. Essa transferência de torque do motor para a transmissão é feita via fluido, é fluídica. Nós temos dentro do conversor de torque um rotor e uma bomba. É através desse bombear de fluido que há a transferência de torque motor-transmissão. Cada transmissão tem um valor específico e o seu fluido específico, este mesmo projetado para cada situação. Por isso, mais uma vez, relatando a importância de se manter o fluido recomendado pelo fabricante. Esta função também é muito importante, pois dentro do corpo de válvulas, nós temos minúsculas válvulas que chamamos de válvulas gavetas, que funcionam quase, para que você entenda, como anéis e pistão de motor. Porém, essas válvulas não possuem anel. E essas vedações de funcionamento se dão através do fluido. Por isso, a necessidade de se usar o fluido recomendado para que esse tenha as devidas funções de vedação adequada dessas válvulas para que as marchas possam ser aplicadas da forma mais correta possível. E sem mais, a importância do filtro. Muitos negligenciam essa troca, que é de suma importância. Uma vez que um filtro saturado, e é comum acontecer nas oficinas, nós temos diversos relatos, esses filtros entupirem e não exercerem mais a sua função, ou vindo a causar perda de pressão, ou muitas vezes jogando de volta no sistema toda a sujeira que neles estão contida, vindo sujeira essas a entupir corpo de válvulas ou dutos, causando perda de pressão e também queima de pacotes. Essa então era a nossa palestra, levando a vocês aí um pouco de informação, um pouco de conhecimento. Esta é a nossa empresa, a empresa Alexcar. Aqui está o nosso site, para quem quiser conhecer um pouco da nossa história, www.alexcarcâmbiosautomáticos.com.br. Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, só acessar no YouTube lá Alexcar, procurar para a nossa marca e está lá. Nós estamos situados à Rua Joaquim Silveira, número 654, no Parque São Sebastião, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aí estão os nossos telefones de contato, está o nosso WhatsApp e também está o nosso e-mail, alexcarcâmbiosautomáticos@gmail.com. Queremos agradecer aí então todos que estiveram presentes à nossa palestra.
percebendo aí a importância do uso consciente, bem como a manutenção da transmissão automática, não só da transmissão, mas do veículo som como um todo. Espero que tenha sido de valia a todos e muito obrigado. Então esta foi a nossa palestra técnica. Espero que cada um de vocês tenha gostado, que seja de um bom aproveitamento e que faça toda a diferença, pois é através desse uso consciente que vamos reduzir drasticamente os danos, defeitos e problemas de transmissão automática. Para maiores informações, só entrar em contato com o grupo Cara de Car ou então diretamente com nós através do site www.alexcarcambiosautomáticos.com.br. Muito obrigado a todos.